Abra sua Bíblia na revelação do Apocalipse, capítulo 2, leremos somente o versículo 4. Em o nome do Senhor Jesus. E é Ele mesmo falando aqui. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Grande Deus, eis-nos aqui. Precisamos consolidar uma relação de noiva com noivo, de noivo com noiva. E já estamos ouvindo por parte do noivo essa declaração de tristeza. Queremos que a noiva seja tão romântica quanto o noivo o é. Ah, meu Deus, só o teu maravilhoso Espírito Santo pode fazer isso na noiva. Só o teu Espírito Santo pode trazer de volta o primeiro amor, aquele momento tão romântico do início da nossa fé. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, Tu que ornamentas a igreja, Tu que ornas a igreja, fala com o Teu povo, fala com a noiva. Vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que todos nós possamos melhorar e, a partir de agora, ter aquele romantismo do início da nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é abandono do primeiro amor entristece o noivo. A igreja de Éfeso, ela teve um início muito bonito, rico, inclusive, para que a chamada doutrina dos apóstolos fosse entendida de uma maneira melhor, de uma maneira mais prática. Como era o primeiro amor da igreja de Éfeso? Então, Jesus está falando, é a primeira carta que ele escreve a uma das 7 igrejas, ele se dirige primeiro a Éfeso. E ele começa elogiando, ele vê primeiro o lado bom da igreja. Lógico que ele alterna momentos de singular e plural. Por quê? Porque o pastor, o anjo da igreja, ele representa o consciente coletivo de uma igreja. Se não é assim, a pessoa não é pastor. É dirigente de culto, dirigente animador, qualquer coisa desse tipo. Por falar nisso, eu sou muito grato aí a todas as manifestações de carinho que recebi ontem e hoje, principalmente agora há pouco, mas as palavras que durante todo o dia eu recebi. Muitas pessoas trouxeram palavras assim muito fortes, que dão assim para a gente aquela certeza de que vale realmente a pena ser um condutor de rebanho, ser guia espiritual. E é muito importante a gente entender que o pastor, ele trabalha muito mais com saneamento básico do que com viaduto. Viadutos políticos gostam de fazer porque aparece. Essas obras acima da superfície, elas mostram. Mas o saneamento básico, ele fica
enterrado, né? Dizem que, tão bonita quanto é para cima da superfície, Paris é bonita do lado de baixo. As galerias de esgoto de Paris foram muito bem planejadas. O que é o saneamento básico? São aquelas coisas que ninguém precisa saber, que não vai para relatório na vida do pastor. Aquela palavra que a pessoa diz, bem naquela linha estabelecida pela sabedoria de Salomão. Com maçãs de ouro em salva de prata, é assim a palavra dita ao seu tempo. É isso. Para vocês terem uma ideia de tantas, eu me lembro de uma agora, uma pessoa que disse: uma palavra que você me disse mudou a minha maneira de ser. E eu vigio nisso. Eu disse para ele assim: nunca perca essa unção de voz positiva, de agenda positiva. Nunca perca isso. Não deixe as tristezas tirarem isso, porque Deus não merece. Deus não tem nada a ver com as tristezas provocadas pelos seres humanos ridículos, limitados, que só usam 10% da sua cabeça animal. Então, você não pode fazer isso com Deus. Bom, muito obrigado por tudo. Só que aqui tem um pastor, que ele está recebendo uma palavra da parte de Deus. O pastor da igreja de Éfeso. E aqui, no início diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Aí, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, Jesus está dizendo, o noivo está dizendo para a noiva que, nesse instante, é representada pelo promotor de consciente coletivo, que é o pastor da igreja, chamado anjo da igreja. Olha, se você não melhorar, você vai ser substituído. Eu vou trazer outro promotor do consciente eclesiástico local. E aí, qual é o problema? Você vê que amor, muita gente imagina só nas declarações. Muita gente imagina que você declarando todo dia amor a Deus, Deus vai se sentir amado por você. Muita gente. Lamentavelmente, essas pessoas estão equivocadas. Muito antes do Gary Chapman ter essa revelação das 5 linguagens do amor, Jesus já queria. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Só que, no caso de Éfeso, existem coisas específicas. Existem coisas específicas. O que acontecia no primeiro amor, no amor inicial? O que está embutido nessa queixa do noivo? O que está embutido? Tenho, porém, contra ti. Ele faz diversos elogios, o noivo não se esquece, a maioria dos esposos, dos noivos, ele, por causa de uma manchinha, uma coisinha pequena, esquece todas as coisas
boas que a esposa faz. Não é o caso de Jesus. Jesus, ele reconhece, ele elenca todas as virtudes da igreja de Éfeso. Mas ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. E o que acontecia no primeiro amor? Como Cristo se sentia amado no primeiro amor da igreja de Éfeso. Aí você abre a sua Bíblia e você vai ver isso. Em Atos 19, do versículo 1 ao 20. E você vai ver como era o primeiro amor da igreja de Éfeso. E aí você pode comparar o primeiro amor, digamos, da IAP Tatuapé. Tenho, porém, contra ti que abandonasses aquele amor que tinhas. Uma das coisas mais fortes que nós tínhamos aqui eram os cultos das terças-feiras, onde muita gente foi abençoada, mas muita gente, muita. E aquilo alegrava o coração de Deus. Muita gente tem uma preocupação que a IAP Tatuapé deve ser uma igreja cheinha de pessoas. A IAP Tatuapé alega o coração de Deus sendo uma caverna de adulão. O que é a caverna de adulão? É um lugar de refúgio. As pessoas que se sentem feridas de guerra, têm aqui a palavra de Deus, o bálsamo de Gileade, para que as pessoas possam renovar suas forças. Algumas ficam, outras seguem o seu caminho, e muitas seguiram o seu caminho. Se nós tivéssemos aqui todas as pessoas que foram tratadas por Deus nessas cadeiras, que se transformam durante o momento das ministrações, tanto cantadas como expostas, nós teríamos essa igreja, não caberia. Muita gente passou por aqui, pastores, feridos de morte, passaram por aqui e hoje estão na primeira linha do combate do exército de Deus. Voltaram. Por quê? Isso eu vou conferir, gente, eu confiro. Senhor, o que o senhor queria? Eu conversei com Deus assim, tenho 2 comunidades aqui atrás. Se quisesse encher de gente aqui, essas pessoas até me conhecem. Algumas vezes que eu passei lá por dentro, você, entre essa rua de trás e a Serra de Botucatu, tem umas vielas ali por dentro, você passa e eles me conhecem. Ô, pastor! Eles me conhecem. Só que Deus tem um chamado, existe um chamado histórico para essa igreja. O que Jesus está falando para Éfeso é o seguinte: você deixou o que é o seu chamado histórico. Qual é o seu chamado histórico? Qual é o seu chamado? Porque as igrejas são todas diferentes. Você vai ver essas 7 diferentes uma da outra. A igreja de Guaianazes é a igreja diferente dessa daqui. A igreja próxima daqui, mais próxima, talvez seja a de Vila Nhocuné, diferente da nossa. Porque são chamados diferentes. No caso de Éfeso, ela começa a entrar numa mesmice, e essa mesmice traz para para a membresia, para os componentes daquela igreja, uma certa acomodação. Elas começam a entrar na zona de conforto, e as pessoas não podem acordar. Olha só, tenho, porém, contra ti. E você vai ver nessa narrativa de Lucas, de Atos 19, do 1 ao 20, esses pontos altos do primeiro amor da igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, no primeiro amor da igreja de Éfeso, Jesus se sentia amado no conhecimento do batismo no Espírito Santo. E ele chega e pergunta para o pessoal lá que
é que eles eram discípulos de João Batista. Vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que existe batismo no Espírito Santo. Aí Paulo impõe as mãos sobre aquelas 12 pessoas, e eles são batizados no Espírito Santo, começam a falar línguas e profetizar. Essa é a primeira manifestação, a primeira linguagem de amor manifestada pela igreja de Éfeso. Em segundo lugar, Jesus se sentia amado no primeiro amor de Éfeso, na busca do conhecimento dos fiéis. Então, no batismo no Espírito Santo, você vai ler de 1 ao 7, você vai ver os 12 sendo batizados no Espírito Santo, Paulo impondo as mãos sobre eles, eles sendo batizados no Espírito Santo. E nessa segunda linguagem de amor, na busca do conhecimento dos fiéis, do versículo 8 ao versículo 10, a busca pelo conhecimento. Num primeiro momento, Paulo vai ensinar nas sinagogas. Ele começa a ver que ele estava malhando em ferro frio. Ele começa a ver que a terra não era fértil, a terra era terra à beira do caminho, terra sob pedregais, terra sufocada por espinhos. Ele falou, vou ficar aqui não. Ele fica só um tempinho na sinagoga de Éfeso. E aí ele vai para uma escola, viu, professores? Uma escola de um certo tirano. E lá ele começa a ensinar. E começa a formar missionários. E a narrativa de Lucas diz o seguinte, que toda a Ásia Menor ouviu falar de Cristo através das pessoas que saíam dessa escola, liderada por Paulo lá, a escola de um certo tirano. O tirano tinha essa escola e disponibilizou o espaço dela para que Paulo utilizasse. Na sinagoga ele não conseguiu, ele nem quis mais, porque ele estava malhando em ferro frio. Agora, lá na escola do Tiranos, começaram a ser formadas pessoas. Em 2 anos, ele forma gente para evangelizar toda a Ásia Menor. A terceira linguagem do amor, desse primeiro amor. Jesus Cristo se sentia amado no primeiro amor de Éfeso, nas maravilhas ordinárias e extraordinárias. Jesus se sente amado quando a igreja é uma igreja que busca, sim, não só maravilhas ordinárias, maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Isso está do versículo 11 ao versículo 12. Versículo 11 e versículo 12 estão dizendo. E até os lenços e aventais. Paulo, logicamente, que cada um de nós não tem onipresença. O único onipresente é Deus. Então, ele não podia ir para muitos lugares. A gente tem assim, uma leve ideia do que era a vida de Paulo na igreja de Éfeso. Nas terças-feiras, nos domingos aqui, quando a gente tem que atender muitas pessoas, a gente atende antes, durante e depois do culto. Só que chega um certo ponto que precisa ir em tal lugar, mas eu não tenho, minha agenda não comporta, não dá para ir. Então é o seguinte, você leva o meu avental, leva o meu lenço. Só que foi colocado pelo doutor Lucas, o médico Lucas, nessa narrativa de Atos, que era maravilha extraordinária, não era ordinária. Se é extraordinário, eu não posso dogmatizar. Então, eu não posso dogmatizar esse negócio de eu levar lenços e aventais para as pessoas. Mas lá, pela urgência, o Espírito de Deus
fez com que Paulo fosse bastante prático. Então, leva o meu lenço, então leva o meu avental. E as pessoas recebiam libertação. Isso era chamado de maravilha extraordinária. Agora, se existe maravilha extraordinária, é porque no serviço de culto de Éfeso existiam maravilhas ordinárias. Você só pode definir extraordinário a partir do ordinário. E o que é maravilha ordinária? No primeiro amor da igreja de Éfeso existia maravilhas ordinárias. As pessoas chegavam com dor de cabeça, o louvor começava, pronto. Nossa, estou bem. Aquelas pessoas que vinham perturbadas, igual ficava Saul ficava perturbado, Davi ia louvar com a harpa lá, o demônio que atormentava ele saía fora. Não há comunhão entre luz e trevas. Tem muitas pessoas que chegam aqui, só no fato de estarem aqui, elas já são curadas. E essas são maravilhas ordinárias. Quantas pessoas testemunharam, eu não recebi a oração com a imposição das mãos. Sabe por quê? Porque nós damos muito valor para a forma e nos esquecemos da essência. A essência é a presença de um Deus que é, em primeiro lugar, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele se apresenta, num primeiro momento, como maravilhoso. A pessoa entrou aqui, tem gente que está com problema de enxaqueca há anos. A pessoa entrou aqui pela primeira vez, já é curada. Mas como é que pode? Eu estou aqui há quantos anos, eu não sou curado? Porque ele é maravilhoso. Para muita gente, ele faz muito mais rápido. E isso pode, sim, entrar no rol das maravilhas ordinárias. Então, no primeiro amor de Éfeso, havia maravilhas ordinárias e extraordinárias. A quarta linguagem do amor da igreja de Éfeso, nas verdadeiras libertações. Então, essa igreja essa agência de salvação, ela estava instalada, ela estava sendo plantada na jurisdição da sinagoga de Éfeso. E lá tinha um sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote maior, que tinha 7 filhos. Então, veja bem, só para você entender, se você entender bem a hierarquia judaica, levítica, você vai entender que todo o pessoal do sacerdócio, o pessoal da administração é sacerdote ou levita. Então, os filhos do sumo sacerdote são sacerdotes, e eram 7. E eles resolveram fazer uma disputazinha com Paulo. Paulo entregava os lenços aventais e as pessoas eram libertas. E eles resolveram praticar exorcismo. Os 7 sacerdotes, gente. Não está explícito, mas está implícito. Porque eles eram filhos de Seva, o principal dos sacerdotes. E aí eles vão expulsar demônios. Aí chegam no demônio, tomam um cacete, tomam uma surra. Porque eles chegaram assim, olha o jeito que eles chegam. Olha, preste bem atenção. Miguel, um dos primeiros príncipes, o arcanjo Miguel, não ousou pronunciar juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Se Miguel, aquele que venceu o príncipe do reino da Pérsia, que tirou o príncipe do reino da Pérsia, que estava impedindo o avanço de Gabriel para trazer a revelação para Daniel, se Miguel consegue fazer isso, mas utiliza, ele não ousa pronunciar juízo, como muita gente por aí afora fala,
tripudia em cima do inimigo, ele aí cai de cara no chão, aí diz, eu sou um fracassado, eu sou um frouxo. Tem muita gente que faz isso, vocês veem na televisão. Não. Miguel não ousou pronunciar juízo. E aí eles foram lá para o demônio, esconjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. Aí ele falou, os demônios respondem, nós sabemos quem é Jesus. Como é? Conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Agora, vocês quem são? Está bem ligado à lição de hoje, né? Quem eu sou? Quem é você no mundo espiritual? Que coisa triste, lamentável. Um demônio dizer para um sacerdote, quem é você? Agora, e aí, os demônios partiram para cima, bateram neles, nu e feridos, eles fugiram. Não conseguiram nada. Só que Paulo continuava fazendo a libertação. E as verdadeiras libertações aconteciam. E aí as pessoas viam aquilo, então já praticavam a quinta linguagem do amor, que é a confissão de pecados. Quem ama a Cristo confessa os seus pecados. Versículo 18. Na questão das verdadeiras libertações, do versículo 13 ao versículo 17. Agora, nessa quinta linguagem do amor, confissão de pecados, as pessoas começaram a falar, não adianta, gente. Não adianta tapear a Deus. Tem que confessar. E todos vinham confessando. Como é que nós estamos nesse tempo? No serviço de culto tem que haver um momento de contrição. Os hinos já levam, proporcionam, aquilo que nós cantamos aqui, proporcionam um tempo de confissão. Confessar, quem cobre suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O inimigo tem o tamanho da brecha que existe na nossa vida, e ela existe enquanto não houver confissão. Depois que a confissão tiver sido feita, olha o que aconteceu com Davi. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Disse, confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a minha iniquidade, pelo que aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não o submergirão. Então, eles entenderam, sabe, que às vezes o inimigo é um derrotado mesmo. Quando eles viram o negócio lá fora, os filhos de Seva apanhando, sendo feridos, saindo feridos e nus, ele falou, o negócio não dá para brincar com esse Deus, não. Então vamos, Deus sabe de tudo, só que nós temos que confessar. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Na confissão do pecado, versículo 18, a sexta linguagem do amor, na libertação do anátema. A linguagem do amor, que Jesus está falando, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que deixaste o teu primeiro amor. A sexta linguagem do amor é a libertação do anátema. Não colocarás em tua casa anátema. De toda a detestarás. De todo a abominarás, porque anátema é. Havia, na casa das pessoas, muita literatura de magia negra, de horóscopo, de coisas místicas. E aí essas pessoas trouxeram tudo, limparam esse anátema, trouxeram, juntaram isso tudo, está no versículo 19. Trouxeram isso tudo, foi feita uma fogueira,
Sabe quanto dá mais ou menos essa fogueirinha? No mínimo 500 mil reais. Ninguém falou assim, mas poderia vender no sebo, né? O sebo poderia comprar todos esses livros, aí tem gente que quer. Aí você propaga ainda já pensou os livrinhos de São Cipriano, que tem por aí afora, em algumas casas? Os livros de Paulo Coelho, essas coisas todas que estão por aí. Aí pega, juntou tudo. Pode ver o versículo 19. Quanto que rendeu isso? Quantas peças de prata eles fizeram uma avaliação assim por cima? No mínimo 500 mil reais. Queimou tudo. O anátema foi tirado. Né? O Salmo 101 diz: andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se me pegará. Então, para você não... A orientação lá do Antigo Pacto é para que você não se enlace nessas coisas, a pessoa fica enlaçada nisso tudo. E, por último, a 7ª linguagem do amor. No crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. Isso está no verso 20, no versículo 20. Assim, a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Então, nessa narrativa do Dr. Lucas, assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia, mostra um crescimento quantitativo, crescimento qualitativo e um crescimento orgânico. Quantitativo, você sabe que é crescimento em quantidade, e qualitativo, você sabe que é crescimento em qualidade. Agora, o orgânico, o que é? É a importância da igreja no local onde ela está instalada. A igreja se torna abençoadora definitivamente no bairro. Se fechar essa igreja, o que vai acontecer nessa circunvizinhança, no entorno da igreja? Vai haver tristeza, alegria ou indiferença. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Havia crescimento, mas havia retenção. Havia crescimento no conhecimento e na graça de Deus. Essas são as linguagens do amor. As linguagens que o Gary Chapman elenca são palavra de afirmação, forma de servir, toque físico, receber e dar presentes e tempo de qualidade. Agora, o noivo está reclamando aqui de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Que nós não tenhamos abandonado o primeiro amor, aquilo que realmente agradou, alegrou o coração do noivo. Que Deus faça essa revitalização, essa restauração na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?